o atalho para o comando explode, que é o X Enter. Vamos agora fazer o levantamento da eletrocard. Esse levantamento ele é dividido em dois grandes grupos, que seria o primeiro, o grupo de blocos, e o segundo seria o grupo dos objetos medidos em comprimento. O que é o terror do orçamentista, né? O terror do orçamentista é quando vem uns blocos assim, ó, tipo C, que o bloco vem explodido. Vem lá o desenho, mas quando você seleciona, ele é um monte de linhas. Depois da minha folga aqui de 10%, que eu coloquei aqui, né, vezes 1,1, eu divido por 6 e fora aqui da fórmula, né, eu coloco vezes 6. Sejam bem-vindos ao quadro Sala de Aula Conteúdo. Nesse espaço, nós vamos discutir sobre instalações elétricas e traçar estratégias para que você possa ganhar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade de seus projetos, obras e orçamentos. O episódio de hoje foi feito especialmente para você que precisa aí aprender a como levantar projeto elétrico utilizando o AutoCAD. Eu sou Lígia Matos e o tema do episódio de hoje é como fazer levantamento de projetos elétricos utilizando o software AutoCAD. Então vamos lá. Bom, gente, então se tratando de levantamento de projetos elétricos, a gente vai ter que esse levantamento ele é dividido em dois grandes grupos, que seria o primeiro, o grupo de blocos, e o segundo seria o grupo dos objetos medidos em comprimento. Qual que seria aí os blocos, né? O grupo dos blocos? O que estaria dentro desse grupo aqui, ó? Basicamente, todos os objetos encontrados ali no desenho que vão estar em bloco. Por exemplo, luminárias, tomadas, interruptores, ou quaisquer caixinhas, ponto de força, quaisquer outros tipos de símbolos ali que vão estar presentes no projeto que vão estar em bloco. Tá? Então, esse daqui a gente vai estar utilizando um grupo de comandos para estar levantando esses materiais aqui. Já os materiais medidos em comprimento seriam os materiais que são medidos, né? Que nós precisamos levantar o comprimento linear deles, né? O metro linear deles. Quais seriam esses equipamentos? Basicamente seriam aqui, ó, as infraestruturas e os cabos elétricos, né? São equipamentos que vão estar ali em linhas, né? Vão estar ali, a extensão deles no projeto vai estar de forma linear e não em blocos, como é o caso desses aqui, tá? Que eu citei aqui anteriormente. Bom, então, para levantar os blocos, quais seriam aí o grupo de comandos do AutoCAD que eu estaria utilizando? Seriam esses aqui, gente. Basicamente, esses daqui. A gente vai estar utilizando aí o Select Similar, o Explode, o Copy, Layer e o Polyline. Tá? A gente vai ver qual seria aqui a aplicação de cada um desses comandos, né? Onde que a gente estaria utilizando, em qual situação a gente vai estar utilizando cada um desses comandos aqui para levantar os elementos em bloco no nosso projeto no AutoCAD, tá? Em seguida, nós também vamos estar vendo aí quais são os comandos utilizados para estar levantando os elementos aí medidos em comprimento, né? Que seriam as infraestruturas e os cabos. Quais seriam aí esses comandos que a gente vai estar utilizando para estar levantando esse grupo de materiais? Basicamente seria o Select Similar, o comando Length, que é um list, o Layer e o Polyline. Tá? Basicamente, com esse grupinho de comandos aqui, a gente também consegue estar fazendo o levantamento desses materiais aqui, tá? Então, como é que vai funcionar aqui nossa aula? Nós vamos pegar esse projeto elétrico, vamos observar aqui a presença daqueles subgrupos de materiais que a gente acabou de ver, e nós vamos fazer o levantamento desses materiais utilizando os comandos do AutoCAD, e em seguida nós vamos pegar esses levantamentos, né, e vamos inserir eles aqui na nossa planilha de levantamento, tá? Então, basicamente, nós vamos fazer um levantamento aqui na prática, de forma que nós vamos estar utilizando essa metodologia, né? Vamos observar aqui os grupos de materiais, utilizar os comandos aí que vão adiantar a nossa vida, e em seguida nós vamos colocar esses materiais aqui na nossa planilha de levantamento, né, de quantitativo. Depois que a gente verificar aqui os materiais existentes aqui,
nós vamos fazer uma análise de viabilidade da solução, né? Nós vamos ver que uma das soluções aqui desse projeto, nós podemos sugerir uma melhoria aqui, né? Nós podemos sugerir uma troca de material para que possa haver uma redução de custo desse projeto, tá? Então, vamos iniciar aqui, ó, indo aqui para o nosso projeto, a gente vai ter o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai observar, gente, sempre que a gente for fazer um levantamento de projeto, a gente dá uma passeada aqui pelo projeto, né? Então, aqui a gente já está vendo a presença das luminárias, aqui infraestrutura, né? Nós não precisamos saber ainda qual que é o tipo dessa luminária, qual que é o tipo dessa infraestrutura, a gente só está vendo aonde que está mais ou menos ali as coisas, tá? Aqui a gente está vendo aqui uns bloquinhos, aparentemente pode ser tomada, né? Daqui a pouco a gente vai ter certeza disso, quando a gente for olhar a legenda. Mas o primeiro passo é sempre a gente dar uma passeada aqui pelo projeto, né? Ó, já temos aqui outro tipo de luminária, né? Então a gente está vendo aqui tipos de luminária diferentes no mesmo projeto. Luminárias de emergência. Então, só para contextualizar aqui, ó, esse projeto aqui, ele se trata de um projeto industrial, tá? Então, aqui no meio é a parte produtiva, né, onde vai ter as máquinas, aqui a produção. Aqui, ó, vai ter a entrada de matéria-prima, né, para a produção. Então, para seguir aqui a ordem, não, matéria-prima, produção, e bem aqui, ó, vai ser a expedição, né, que é a saída do material produzido. Então, vai estar aqui dividido basicamente nesses três grupos aqui, esse projeto, tá? Essa arquitetura. A gente fazer aqui uma análise prévia da arquitetura, né? E essa orelhinha aqui, ó, seria aqui uma marquise, né? Seria aqui onde você poderia encostar aqui caminhões, né? Para fazer aqui a entrega de materiais, né? Para a área aqui de matéria-prima. E aqui também vai ter uma marquise aqui com a área de docas também, para fazer a saída desses materiais, né? Após produzidos. Então, vamos ver aqui que nessa área aqui vai ter uma circulação de caminhões, né? Pela parte externa aqui, tá? Aqui, caminhões vão entrar aqui no intuito de deixar materiais e aqui no intuito de pegar materiais, tá? Bem aqui onde tem essa luzinha aqui, ó, isso aqui é uma dock light, né? Chamado, que é uma luminária específica lá, que ela consegue se mover para que seja utilizada em áreas de docas, né? Então, beleza. O entendimento do projeto basicamente seria esse. Agora, vamos dar uma olhada aqui na nossa legenda, tá? Então, aqui na legenda, ó, a gente passou por esses bloquinhos aqui, ó, a gente viu que aqui quadro de distribuição geral, aqui luminárias de emergência, aqui luminárias de emergência também. Então, temos aqui a presença dos bloquinhos que a gente viu lá no nosso projeto. Bem aqui, ó, vai estar lá a docklight, ó, braço articulado em LED, 50 watts. Então, aqui vai estar as especificações certinhas de cada um dos materiais, né? Luminária hermética de sobrepor a prova de tempo, IP66, né? Então, essa daqui é a luminária hermética. Indicativos de luminárias equipadas com módulo de emergência. Eletroduto embutido na laje, eletroduto aparente. Também vamos ter aqui interruptores, né? Interruptores simples, paralelo, simples de 2 seções, conjunto de um interruptor simples mais tomada alta, tomada baixa, 220, 20 amperes. Então, aqui vai ter todas as especificações dos nossos blocos de tomadas, né? A gente está vendo aqui, ó, que as tomadas, elas vão ser, só vai variar aqui a altura, né? Mas a especificação das tomadas aqui é tomada padrão mesmo, tá? Então, quem vai levantar o projeto elétrico tem que estar aqui bem por dentro mesmo do que a legenda está especificando, né? Porque é pela legenda que a gente vai estar tirando aí a especificação dos materiais, né? A planta baixa ela vai servir para a gente tirar os quantitativos, mas a legenda é quem vai informar para a gente a especificação técnica dos materiais, tá? Então, aqui a gente está vendo a especificação da eletrocalha desse projeto, né? Ó, lisa, galvanizada a fogo, com tampa. E aqui a especificação do perfilado.
perfilado, liso, galvanizado a fogo com tampa, tá? E bem aqui na lateral, a gente tem aqui as indicações dos bloquinhos de luminárias, tá? Então, luminária industrial high bay, luminária industrial prova de explosão, luminária LED quadrada de embutir de 40 watts, luminária LED redonda de embutir de 20 watts e luminária LED tubular de sobrepor 45 watts, tá? Então, essas aqui seriam basicamente aqui a especificação dos materiais, tá, gente? Então, beleza, vamos começar aqui a fazer o levantamento desse projeto, tá, gente? Começando com os materiais que estão em bloco, né? Que seriam aí luminárias, interruptores, tomadas, tá? Vamos começar pelas luminárias. Então, aqui a gente vai pegar, ó, quando a gente clicar em cima dessa lumináriazinha aqui, ó, olha o que vai acontecer. Todas as outras estão sendo selecionadas juntos, né? Como é que eu vou conseguir contar isso daqui, né? Será que eu vou sair contando 1, 2, 3, 4? Não, de jeito nenhum, gente. Vamos aqui utilizar os comandos para ajudar a gente a fazer esse levantamento de forma precisa e o mais automatizado possível também, tá? Então, quando você vê aqui uma luminária agrupada, né, um conjunto de luminárias agrupadas, o que é o ideal de você fazer? Você faz uma cópia, né, desse bloco aqui, utilizando o comando copy, que é o CO Enter, tá? Então, eu clico aqui, ó, eu dei o comando, apertei Enter, cliquei e agora vou colocar aqui fora esse grupinho de luminárias. Por que eu estou tirando essas luminárias daqui? Para ficar melhor, né? De eu não ter que ficar clicando em cima de outras coisas que eu não quero. Então, eu tiro daqui do projeto as minhas luminárias aqui que eu quero, né? Até mesmo para o seu levantamento ficar organizado, né? O ideal é até você colocar ele aqui um pouco mais para o lado, ó, tá? Então, beleza. Tirei aqui a minha luminária dali de dentro do projeto. Então, eu seleciono esse grupo e eu vou explodir esse grupo. Porque quando eu explodo o grupo, só vai me restar agora os blocos que estão dentro do grupo, que no caso seriam os blocos das luminárias, que é o que eu quero realmente contar. Não quero contar o bloco, quero contar a quantidade de luminárias que está dentro desse bloco. Então, eu vou apertar aqui, ó, o atalho para o comando Explode, que é o X, Enter, tá? Lembrando que o AutoCAD, o espaço, ele também serve de Enter, tá? Então, aqui, ó, o que aconteceu? Agora, quando eu clico em um, fica só um selecionado, ó. Tá vendo? Clicando em um, não está mais selecionando os outros. Ele tirou o vínculo do grupo, tá? Beleza, e agora como é que eu sei a quantidade de luminárias que tem nesse grupo? Um jeito muito fácil, né, que é o que eu uso no meu dia a dia, é deixar aqui essa janela de propriedades do lado, né? Eu digito o comando PR, Enter. Quando a gente digita esse comando, essa janelinha aqui aparece na lateral. Então, tudo que eu selecionar, ó, aqui, ó, vai aparecer bem aqui, ó, bloco de referência 2. Então, quer dizer que eu selecionei 2 blocos iguais, tá? Se eu selecionar qualquer outra coisa diferente, ó, aí ele não mostra mais que é um bloco referência, né? Ele tá dizendo aqui, ó, tudo que você selecionou foram 3 coisas que você selecionou, né? Mas ele não indica aqui a quantidade de blocos, né? Como aqui as nossas luminárias estão em blocos, está perfeito para contá-las aqui, ó. Então, o que a gente precisa fazer é contar essa quantidade de blocos aqui. Então, eu venho aqui, ó, seleciono, simplesmente seleciono. Seleciono aqui e vai aparecer aqui para mim, ó, que tem 42 luminárias nesse conjunto aqui selecionado, tá? Eu sei que elas são selecionadas porque tem essa bolinha azul aqui no meio da luminária, tá? Então, beleza. Eu vi que nesse projeto tem a presença aí de 2 marquises, então provavelmente a outra marquise vai estar utilizando o mesmo tipo de luminária, né? Então, vamos aqui só conferir aqui, ó, exatamente o mesmo bloquinho, né? E que também vai estar aqui, ó, da mesma forma, eles todos em bloco. Isso aqui é muito comum de acontecer quando o projeto é feito em algum software específico, né, para luminotécnico, como por exemplo o Dialux. E aí esse projeto de iluminação ele é importado para o AutoCAD. Então, os grupos que foram feitos lá, os ambientes dentro do Dialux, normalmente essas luminárias elas vão vir em bloco, tá? Então, por isso que é importante conhecer esses comandos aqui, para quem não conhece,
porque facilita muito, né, na hora de fazer esse levantamento. Então, da mesma forma, eu vou aqui colocar, ó, aqui do ladinho, esses dois tipos de luminárias aqui, ó, que são iguais. E aí eu também vou explodir esse daqui, ó, tá? Então, vim aqui, selecionei, deu aqui 84 luminárias desse tipo, tá? E qual é o tipo dessa luminária, né? Vamos ver na legenda qual que é a especificação dela? Retângulozinho ali, azul. Pronto, é essa daqui, ó. Qual que é a especificação dessa luminária? Luminária LED tubular de sobrepor de 45 watts. Então, vou lá na minha planilha agora do Excel e vou colocar que tem 45 luminárias desse tipo ali, ó. Antes de iniciar os quantitativos, o ideal é que você faça ali uma varredura do que tem de material e você faz uma lista sem contar nada, só ver o que tem. Daí você gera essa lista de materiais do que tem e depois você vem aqui só colocando os quantitativos. Isso facilita muito no andamento, né, do fluxo de atividades aí de você fazer o levantamento de materiais do projeto, tá? Para fazer o orçamento. Então, indo aqui, ó, a gente viu que tem 84 desse tipo aqui, né? Então, venho aqui e coloco 84. Voltando aqui para o meu AutoCAD, uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu estou fazendo o levantamento, eu gosto de organizar os bloquinhos aqui que eu estou levantando para depois eu vir conferir, né? Porque, por exemplo, eu encontrei essa quantidade de luminárias aqui até agora, mas pode ser que depois eu encontre em algum corredor, alguma perdida aqui que não esteja em um ambiente, né? Que pode passar despercebido depois. Então, se eu encontrar elas depois, começa a ficar bagunçado o levantamento para eu conseguir conferir depois. Então, o que eu faço? Eu crio aqui umas linhas aqui e eu começo a separar os tipos de materiais. Então, por exemplo, essa daqui, né? Eu vi que na legenda ela é desse tipo aqui, ó. Luminária, LED, tubular, né? Então, eu vou aqui dar um comando copy nessa legendinha aqui, ó. E aí eu seleciono esse texto e venho aqui, ó, em high, texto, ó, seção texto, high. Eu vou aqui colocar esse tamanho 1. Pronto, ó. Aí eu dei uma aumentada aqui nesse texto para ficar melhor de eu ver, tá? Aí, o que eu faço aqui, ó, para eu ir dividindo essas sessões, né? Daqui a pouco eu vou aqui pegar uma nova sessão de luminárias, né? Então, vai ficar misturado com essa? Não, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou aqui fazer uma linha, ó. Daí eu vou dar aqui o comando line, ó. L, Enter, tá? Pronto. Fiz aqui uma separação. Aí aqui embaixo, o que eu vou fazer? Agora eu vou ir para a minha próxima luminária. Terminei de contar as luminárias desse ambiente, agora eu vou contar as luminárias desse ambiente aqui, ó, que é o seguinte, tá? Até o jeito que você vai olhando para a planta, que você vai varrendo a planta, procurando os materiais para levantar, é interessante você fazer isso de uma forma sistemática, para que você não se atrapalhe, né? E não fique contando a mesma coisa duas vezes, ou não deixe de contar algum ambiente, né? Os materiais de algum ambiente, tá? Então, beleza. Aí aqui, ó, da mesma forma, elas estão em bloco. Vou dar um copy aqui e vou colocar esse grupinho aqui de luminárias aqui para baixo. Pronto, gente. Colocou a luminária aqui, ó. Vê que elas também estão em bloco. O que a gente vai fazer? Seleciona, explode, XN, tá? E aqui, ó, a gente está vendo que nesse bolinho aqui, ó, vai ter dois tipos de luminária diferentes. Essa luminária vermelha e essa azul, tá? E depois vem a vermelha de novo. Então, se a gente olhar aqui para a planta, ó, essa azul aqui, ela vai estar só na parte industrial, ó. Só nessa parte industrial aqui das máquinas. Nessa parte aqui, que vai estar a parte de expedição, vai estar utilizando a do tipo vermelha. E nessa outra parte aqui de armazenamento aqui de matéria-prima, vai também estar a vermelha aqui, tá? Então, vamos aqui ver lá na legenda qual que é esse tipo de luminária, para a gente pegar o quantitativo dela e colocar na nossa planilha. Essa daqui, ó, vai ser a High Bay de 150 watts. Então, eu venho aqui, já dei aqui o meu Explode, né?
Vou só separar, ó, o tipo das luminárias aqui, ó. Certinho. Vou ver isso aqui pra cá. E vou deixar semelhantes pertinho aqui, ó. E esse outro grupo aqui também pertinho. Beleza, vou só colocar aqui, ó, uma linha separando esse tipo. Vou pegar aqui a especificação dessa vermelha. Luminária industrial High Bay de 150 watts. Então, vou dar um copy nessa especificação aqui. E vou colar ela. Gente, eu posso vir aqui nesse texto, posso selecionar ele, vir aqui no meu texto high, né? Colocar aqui o dígito 1, né? Para que a altura dele se torne 1. Ou eu também posso, ó, se eu já tenho um texto aqui perto, que ele também, eu já coloquei ele com altura 1, eu dei Ctrl Z aqui para desfazer, tá? Então, eu posso selecionar esse texto, dar o comando MA, que é o Match Prop, né? Eu vou copiar as propriedades desse texto e vou passar para esse daqui, ó. Pronto. Então, esse texto aqui agora, ele passou a ter as mesmas características desse, né? Ele passou a estar no mesmo layer, passou a ter a mesma altura, né? Ó, vou selecionar ele aqui, ó, vai ver que ele vai estar com altura 1 também, tá? Então, beleza. Aí agora aqui vamos pegar a nossa especificação da luminária azul, que é essa daqui, ó. Luminária industrial à prova de explosão, sem o osso. Também vou dar um copy aqui. E vou colocar aqui. Vou dar um MA, ó. Selecionei o meu texto aqui, que já está com altura 1. MA, quando eu clico aqui, ó, ele já pega todas as propriedades, tá? Então, beleza. Agora vamos colocar esses quantitativos aqui lá na nossa planilha. Quantas luminárias desse tipo aqui vai ter? 65, né? Qual que é a especificação dessa daqui, da vermelha? 150. High Bay de 150 watts. Então, vamos lá na nossa planilha aqui, ó. E bem aqui, ó, luminária LED industrial para perfilado LED está 150. Então, vou colocar aqui 65, quantitativo, tá? Voltando lá, agora vamos pegar aqui a quantidade da minha luminária à prova de explosão, tá? Que seria essa daqui, ó, 94. Então, eu vou lá na minha planilha do Excel, 94 unidades dessa luminária que é a prova de explosão, tá? Então, a gente finalizou aqui a contagem de luminárias para o galpão. Agora, a gente vai indo aqui para esses dois ambientes pequenininhos aqui, ó, que seria o mezanino e seria o almoxarifado e manutenção, tá? Só para entendimento aqui da arquitetura, o almoxarifado é essa área aqui, ó, almoxarifado, seguido da manutenção, e o mezanino, ele fica exatamente em cima dessa área, tá? Bem aqui, ó, tá, a projeção do mezanino. Então, essa parte aqui da arquitetura, ó, essa parte aqui da arquitetura, ela está em cima dessa parte aqui, tá? Então, beleza, vamos contar aqui agora as luminárias dessa parte aqui, ó. Então, vou copiar para fora, mesmo jeito, colocar aqui perto, ó. Mesmo tipo de material, né, luminária. Essas luminárias aqui também são idênticas, ó. Olha só, veja que essa daqui, ela tá em bloco, né, ó. Essa daqui, ela já não tá em bloco. A gente vai conhecer um novo comando, que é o Select Similar. Então, eu escolho um bloco, né, seleciono, e aí eu digito aqui, ó, Select, já vai aparecer aqui para mim, ó. Eu posso clicar em cima, ele já vai selecionar todos os objetos que são similares a ele. É sempre bom dar um zoom mais longe, para a gente ver se não tem nenhum outro objeto que está sendo selecionado que a gente não está vendo, tá? Beleza. Selecionou aqui todos os semelhantes. Vou copiar, para retirar aqui dessa região. E vou colar eles aqui do ladinho. Então, eu vou explodir essa daqui. E vou selecionar todo mundo para eu ver o quantitativo disso daqui, ó, desse tipo aqui de luminária, né? Deu 57 luminárias.
Qual que é esse tipo de luminária aqui na nossa legenda? Informando aqui pra gente. Essa quadrada, luminária LED quadrada de embutir 40 watts. Então, eu vou lá na minha planilha, vou na minha luminária LED de 40 aqui, ó, quadrada, e vou colocar 57. Retornando lá, qual seria aqui a minha próxima luminária aqui, ó. Olha só, aquilo lá que eu tinha falado, né? Aqui, ó, na parte de ampliação do almoxarifado, está sendo utilizado o mesmo tipo de luminária que está sendo utilizado lá no mezanino. Então, ó, se a gente não observa bem, a gente pode se atrapalhar aqui na hora da contagem, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou copiar esse bloco aqui, né, de luminárias que estão em conjunto aqui, em bloco, e vou colocá-las aqui, ó, junto das semelhantes dela, que foram essas aqui, ó. Veja que eu estou seguindo a ordem aqui, né, dos ambientes. Eu só voltei para esse primeiro aqui porque são semelhantes, né? Então, o que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, que dá 102. Então, eu vou lá na minha planilha, coloco 102. Ao invés de 84. Aí eu volto aqui para o meu AutoCAD e só está faltando eu contar essas redondinhas aqui, né? Quantos deu? 16. Então, indo lá para o meu Excel. Uma coisinha aqui que faltou é ver qual que é o tipo, né, da luminária. Essa redondinha aqui, ó. Luminária LED redonda de embutir de 20 watts. Vou lá. Luminária LED redonda de embutir 16. Beleza, gente, eu vou encerrar o levantamento de luminárias por aqui para a gente conseguir ver os demais itens, né? Não vou levantar a luminária de emergência. É a mesma coisa, né? O intuito aqui é só aprender mesmo o manejo do software, tá? Vamos indo aqui agora para o levantamento dos blocos, tá? Quando a gente tem outros blocos, né? Por exemplo, aqui as tomadas, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai observar aqui na legenda se tem diferença de grupo. Né? Isso é muito importante observar se dentro do projeto, como é que está a organização dos blocos. Né? Porque às vezes o projetista ele utiliza o mesmo bloco para coisas materiais diferentes, né? Que seriam itens diferentes mesmo numa lista de quantitativos, tá? Por exemplo, se tem tomada trifásica e tomada monofásica, que está utilizando o mesmo tipo de bloco, se às vezes está utilizando o mesmo bloco para contar tomada simples e tomada dupla, tá? Então isso aí faz diferença. Mas vamos considerar que aqui todas as tomadas são do mesmo grupo aí de material, né? Seriam todas tomadas monopolares de 10 amperes, por exemplo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente está vendo que aqui na legenda ele separou tudo em bloquinhos, tá? Não tem nada explodido. O que é o terror do orçamentista, né? O terror do orçamentista é quando vem uns blocos assim, ó. Tipo, o bloco vem explodido. Vem lá o desenho, mas quando você seleciona, ele é um monte de linhas. Então, você não consegue contar os blocos desse jeito aqui, né? Você está vendo que aqui, ó, você está selecionando uma tomada, mas ele está contando aqui como 3 objetos, né? Isso aqui também acontece de vir, né, em projetos para você fazer levantamento. Aí já é uma outra técnica que você tem que usar para fazer esse levantamento, né? Mas aqui, do jeito que está aqui, é só mesmo fazer o select similar aqui, né? E uma coisa importante. Se você vai levantar os materiais da planta, a legenda está aqui na mesma região da planta, e ela também está em bloco, isso quer dizer que a hora que você der aqui o select similar, vai selecionar também o da legenda. Ó. Vai selecionar tanto os do projeto como os da legenda. Select. Aí, ó, a gente está vendo que ele selecionou tudo, inclusive os da legenda. Só que eu não quero contar os da legenda, eu quero contar só os do projeto. Então, o que eu faço para não contar os da legenda? Então, eu venho aqui, ó, selecionei tudo que tinha aqui de texto, já selecionei tudo aqui já. Então, eu venho aqui, ó, e eu dou o comando block.
BLOCK, dou um Enter, tá? E aqui eu coloco um nome para esse bloco, vou chamar ele de legenda, ele me pede para eu selecionar um ponto de referência, eu vou clicar bem aqui num símbolozinho aqui pertinho. Então, ok. Ok, pronto. Fica aqui agora, a minha legenda é um bloco. Então, se eu selecionar aqui, ó, se eu der um select similar agora aqui nos blocos que estão presentes no meu projeto, vamos ver se eles vão selecionar aqui os blocos da minha legenda. Select similar. Veja que ele não selecionou, né, os blocos da minha legenda, que é o que eu quero. Por quê? Porque eu não quero que conte esses blocos aqui, né, no meu bloco de referência. Porque eles não estão presentes no projeto, eles são apenas ilustrativos aqui no meu projeto, tá? Então, eu vou aqui selecionar todos os meus bloquinhos, observar bem se ficaram todos selecionados. Então, beleza, né? Todos selecionados. Inclusive, aqui os da manutenção aqui, ó. Vamos ir lá na nossa planilha, lá nas tomadas, tem aqui, ó. Conjunto tomada simples 2P mais T, 122. Então, pronto. E a gente terminou o levantamento de tomada. Agora vamos para o levantamento dos interruptores, tá? Que seria esses bloquinhos aqui, tá? Aqui a gente vai ter o interruptor simples, paralelo e interruptor simples de 2 seções. Vamos ver como é que tá esses interruptores aqui nesse projeto. Então, aqui, ó, esse símbolo é o de interruptor paralelo, né? Vamos dar um select similar aqui, para a gente ver quantos desse tipo aqui vai ter. Vão ter 4 desse tipo aqui. Então, vamos aqui na nossa planilha colocar 4. Voltando aqui para o AutoCAD, voltando aqui para o AutoCAD, aqui a gente vai ter, ó, interruptor de 2 teclas, né? Então, a gente dá um select similar e ele vai encontrar similares aí. Esse daqui, aparentemente, só vamos ter um. Opa, olha aqui, vamos ter mais. O que acontece aqui? Ó? Aqui recai em uma situação que eu estava esperando acontecer esse momento no projeto para eu conseguir falar isso para vocês. Ó. Muitos projetos, eles não vão vir com os bloquinhos prontos, que nem a gente tinha falado, né? Alguns vai vir aí com alguns blocos explodidos, ou às vezes a pessoa ali já estava, sei lá, perto de entregar o projeto e acabou não fazendo o bloco padrão para colocar ali no projeto, né? Isso é normal de encontrar. Então, aqui, ó, o que acontece? Eu vou clicar aqui, ó, e ele não vai selecionar o 2 aqui junto, né? Por quê? Porque eles não estão em bloco. Quando isso aqui acontece, né, que a gente tem elementos no projeto e eles não estão em blocos, a gente precisa contabilizar eles, para que a gente consiga fazer isso com mais segurança, o ideal seria a gente fazer o quê? A gente cria um layer, vou aqui utilizar o comando LA Enter, vai abrir aqui para mim essa janela. Então, eu venho aqui nesse símbolozinho aqui, ó, para eu criar um novo layer. Então, eu venho aqui e eu vou colocar o nome do bloco. Lá eu que dou esse nome aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, interruptor, 2 teclas. Interruptor, 2 teclas. Aí, aqui eu posso escolher a cor, ó. Então, eu vou colocar aqui uma cor bem chamativa e diferente do bloco. O bloco tá amarelo, então eu vou colocar aqui uma cor rosa, pink. Dei um OK. E eu posso fechar essa janelinha aqui. Então, eu venho aqui nessa minha janelinha aqui de propriedades que fica aberta e eu posso selecionar qual que é o layer, que no momento está selecionado o layer 0. Eu posso selecionar lá, e se eu apertar o I, ó, ele já vai para os layers que estão com o nome iniciando com I. Então, eu já encontrei aqui o meu. Então, todos os textos que é o que eu criei. Então, aqui ele já colocou qual que é a cor do layer, né? Que é a cor que eu escolhi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma polyline, vou dar aqui o comando PL, e vou fazer uma linhazinha aqui, ó, em cima do bloco. Então, vou selecionar essa linhazinha, vou dar o comando copy, C-O-Enter, e eu vou copiar essa linha e vou colar em cima de onde eu ver esse bloquinho igual a esse. Então, aqui, ó, tô vendo mais um.
eu tô vendo mais um. Aqui eu também tô vendo mais um. Quando não tem um bloco, o bloco pronto, realmente fica muito ruim, porque é totalmente visual, né? Você tem que ver o bloco para você contar ele. Então, beleza. Aí aqui a gente tinha visto mais um, né? Esse aqui. Então, tá. Depois que a gente colou a linhazinha aqui com o nome do bloco em cima de todos os blocos que a gente encontrou semelhante, a gente vai selecionar a linha e vai dar um comando select similar na linha. Então, aqui, quantas linhas ele achou? 5, né? Isso ajuda a gente a não ficar contando, né, na cabeça, anotando ali. É tipo uma forma de você passar um risco em cima do bloco que você já passou por ele. E no final, você faz uma contagem geral, né, que é dando o comando select similar. Então, aqui, ó, você vai ter 5 blocos desses, né? Então, a gente vai lá na nossa planilha agora, que é onde tem interruptor de 2 teclas, aqui, ó. A gente coloca 5, pronto. Contamos os blocos de interruptor. Voltando aqui para o AutoCAD, pronto. Vimos aqui como é que conta luminárias e blocos. Agora a gente vai ver como é que a gente faz para contabilizar materiais que têm medida linear, né? Como eletrocalhas, perfilados, cabos, etc. Para a gente contar perfilados, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro entender aqui como é que está feito o desenho, né? Eu selecionei aqui uma linha do desenho, está no layer LP, né? Então, tem aqui uma pista que está tudo no mesmo layer. Vamos ver se vai estar mesmo. E esse daqui também vai estar no mesmo layer, LP. Ele só mudou a cor, mas o layer é exatamente o mesmo, ó. Tá? Mudou a cor e o tipo da linha, né? Essa linha aqui do meio central é tracejada e as da lateral são contínuas, mas eles são o mesmo layer. O que isso vai influenciar aqui no nosso levantamento? Se eu der um select similar em cima dessa linha aqui do perfilado, olha só o que vai acontecer. Ele vai selecionar todas as linhas, né? Então, só conferindo aqui, ele não está selecionando a eletrocalha, maravilha. Estou realmente contando aqui só os perfilados, tá? A gente sempre dá uma passagem para confirmar, mas está certo aqui a seleção. Só que o que acontece aqui, ó? Ele está levantando as 3 linhas. Então, existe um comando que ele conta a somatória de todas as linhas selecionadas, que seria o comando length. O comando length, ele não é um comando padrão do AutoCAD, tá? Ele é um Lisp, é tipo uma espécie de plugin que você tem que instalar por fora. Mas o atalho para você chamar esse plugin para fazer esse somatório dessas linhas se chama length. Então, quando eu começo aqui a digitar, como eu já tenho ele instalado aqui no meu AutoCAD, eu coloco aqui esse length, olha, ele já aparece aqui para mim, ó. Veja que quando é comando padrão, vai ter sempre um símbolozinho aqui do lado e o left não tem nada, né? Porque não é um comandinho padrão, é um programinha aí feito só para isso. Então, quando eu cliquei lá, né? Eu posso clicar ou apertar Enter. Ele me deu aqui, ó, total length, né? Total do comprimento das linhas selecionadas é 3.858 metros, tá? Então, em torno de 3.860 metros, tá? É isso daqui, o valor que ele encontrou. Só que esse comprimento dos perfilados, ele estaria aqui multiplicado por 3, né? Porque a gente está vendo que ele estava contabilizando aqui a somatória das 3 linhas de perfilado aqui que estavam selecionadas. Então, o que a gente tem que fazer, ó, para esse caso aqui? A gente tem que pegar a calculadorazinha mesmo lá. Vamos aqui pegar essa medida aqui, ó, 3.860, né? Arredondar um pouquinho para mais aí, dividido para 3, 1.286. 1.287 aqui seria o comprimento a ser utilizado aí para perfilar, tá? Então, indo lá para o nosso Excel perfilado. Então, a gente sempre coloca aqui, ó, utilizando a fórmula arredondar para cima, para a gente poder colocar aqui uma folga, 1.287 vezes 1,1, ponto vírgula 0. A gente compra os perfilados em barras de 6 metros.
Então, o interessante é que esse valor aqui em metros já saia um múltiplo de 6, né? Aqui está dando 1416, né? Mas para a gente ter certeza de que vai sair um múltiplo de 6 aqui, o que eu faço? Depois da minha folga aqui de 10%, que eu coloquei aqui, né, vezes 1,1, eu divido por 6 e fora aqui da fórmula, né, eu coloco vezes 6. Dividi e multipliquei, então eu não mudei o valor. Aqui, ele já, por sorte, né, já tinha dado aqui um valor múltiplo de 6, 1416, mas poderia não ter dado, e que esse número ia mudar um pouquinho, né? Ia transformar ele, arredondar ele para o próximo múltiplo de 6 mais próximo, arredondando para cima. Então, isso daqui é muito interessante fazer isso daqui, porque já deixa mais, uma lista mais executiva, né? Se você colocar menos barras aqui, na hora da compra em si mesmo para execução, você vai precisar comprar um pouquinho mais, devido à forma que o material é vendido. Então, voltando aqui para o nosso AutoCAD, vamos agora aqui fazer o levantamento da Eletrocad. O perfilado é mais fácil, porque ele é todo do mesmo tamanho, né? 38 por 38, padrão. Nem cheguei a mostrar ele aqui, ó, mas tá aqui, ó. Perfilado, liso galvanizado a fogo, 38 por 38. A especificação dele lá na nossa planilha, né? Ele é galvanizado a fogo. Vamos lá mudar. Agora, já a eletrocalha, ela pode variar um pouco aí as dimensões dela ao longo do trecho. Então, vamos ver aqui como que isso se representaria aqui no projeto. Por exemplo, nesse projeto aqui, como é que ele fez para identificar isso? Ó, ele não colocou aqui do ladinho da eletrocalha qual que seria o tamanho dela, não. Aqui ele colocou umas indicaçõezinhas assim, ó. É um triângulozinho com um quadro. Vamos ver aqui se tem outro tamanho aqui para a gente pegar de exemplo. 4 também, 4 também. Eu acho que aqui vai acabar sendo tudo 4, hein? 4 também. Nessa região aqui do projeto, tudo ficou sendo 4 mesmo. Então, qual que é a dimensão do 4? Aqui, ó, ele diz que é 500 por 100. Tá? Então, isso aqui é o tamanho da largura da eletrocalha, né? A largura 500, a altura 100. Então, vamos aqui selecionar. Vamos ver aqui da mesma forma do perfilado. Vou selecionar a linhazinha aqui. Ele vai me dizer ela é calha, né? O layer que ele tá. E aqui, ela é calha também. Então, se a gente selecionar uma linha dessa daqui, ó, vai ver que vai selecionar todas. Vou dar um select similar. Quando eu der aqui o comando length, isso quer dizer que o valor que ele me der do somatório das linhas, eu vou ter que dividir por 4 para encontrar qual que é o valor real da quantidade de eletrocalhas que eu vou precisar comprar. Então, vou aqui dar o comando length. 1959. Então, se eu pegar aqui minha calculadora, 1960 dividido por 4. 490 metros de eletrocalha 500%. Mas tem um detalhe, né? A gente também precisa observar a quantidade de painéis que tem no projeto. Por quê? Porque precisa contar as subidas das eletrocalhas, né? Vamos aqui colocar esses 490 lá na nossa planilha e depois a gente volta para contar as descidas. Eletrocalha 500 para 100, da mesma forma, né? Vamos colocar aqui a fórmula arredondar para cima, 490 vezes 10% de folga, né? 1,1. As eletrocalhas nós compramos em barras de 3 metros. Então, vou dividir aqui para 3, 0, e fora da fórmula, eu vou colocar aqui vezes 3. Então, daria aqui, ó, 540 metros, para que me desse aqui um múltiplo de 3, tá? Então, beleza.
Contei aqui minhas eletrocalhas, agora vamos contar as descidas. Voltando lá para o meu AutoCAD, quantos quadros eu vou ter aqui? Esse aqui 2, e esse aqui 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 12. Eu vou considerar que a descida aqui da eletrocalha é 12. Por quê? Porque nesse corte aqui do galpão, vou dar aqui o comando dist, vou ver que do piso ao teto tem 12 metros. Ah, mas a eletrocalha não vai ir do chão até o talo lá do teto. Não, mas a gente faz assim para a gente contabilizar aqui uma folga. Mas se for para fazer do jeito que é, pode contabilizar aí uns 8 metros, né? Porque vai ter o quadro é alocado a 1,5 m do piso, deve ter uns 2 aí do cume do telhado até a altura de onde é colocada a infraestrutura, seria mais ou menos em torno de 8. Mas eu gosto de considerar um pouquinho a mais aqui, nesse caso, não é muito, né? É uma folguinha mesmo. Então, aqui eu vou considerar 3 vezes 12. Eu vou lá no meu Excel, então vou colocar aqui mais 3 vezes 12, né? Eu tenho 490 aqui, um parênteses aqui, mais 3 vezes 12. Pronto, 579 metros de eletrocário. Voltando lá para o nosso AutoCAD, para finalizar o nosso grupinho aqui, está faltando só a gente contabilizar o quê? Contabilizar os nossos cabos, né? Os nossos cabos elétricos. Como é que a gente faz para levantar cabo, gente? Cabo é um negócio demorado de levantar. Viu? Então, para você levantar certo, não tem um jeito muito rápido, não. Para levantar certo, na unha. Isso leva muito tempo, né? Então, tem aí alguns artifícios, né, que a gente utiliza. Pegar ali a distância média que o circuito percorre, né? Pegar o ponto mais perto, que ele alimenta, o ponto mais longe, soma e divide por 2, pega ali uma distância média do trajeto do circuito. É um artifício que pode ser utilizado aí em situações de pressa, né? Que a gente precisa dar um número ali para o cliente e a gente não tem muito tempo para estar fazendo essa avaliação. Mas o ideal seria, sempre que possível, a gente fazer o levantamento certinho. Como é que a gente faz esse levantamento, né? O levantamento de cabo elétrico ele tem que ser feito olhando para o diagrama do painel. Então, eu vou abrir aqui ó, o diagrama desse painel. Pronto, gente, está aqui. Vou lá no meu projeto e vou olhar quais são os painéis que existem. Primeira coisa, né? Nessa parte aqui, a gente viu que tem 4. QDNE Gal 3, QDNE Gal 2, QDNE Gal 1. Então, a gente tem Gal 1, Gal 2 e MAN, nessa parte aqui, né? Lá em cima vai ter o mezanino, mas eu também não vou me atentar muito para ele não, tá? Vamos seguir com esses aqui, que é só para mostrar como que a gente faz para levantar o cabo, tá? Então, a gente vai lá no diagrama, ó, a gente localiza o painel QDNE Gal 1, tá? Vamos começar por esse aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar todos os circuitos existentes aqui nesse painel. Como é que eu faço quando eu estou com tempo? Eu pego lá, crio layers lá dentro do meu projeto com o nome do circuito, que está aqui o mesmo nome, por exemplo, aqui está 1.1, né? Então eu colocaria lá C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, e aí eu vou fazendo, né? Criando aqui o nome das layers com o nome do circuito. Em seguida, eu vou observar o que esse circuito alimenta, né? Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que esse circuito eles são circuitos de iluminação. Esse painel, a grande maioria dele, ó, vai estar alimentando aqui circuito de iluminação. Né? Daqui para baixo, depois que eu observo o que é, eu vou observar aqui o número de vias, né? Que é, no caso aqui, são para esse circuito de iluminação que eu estou vendo que os circuitos são trifásicos. Então, eu vou ter que prestar atenção em tudo isso aqui na hora que eu for fazer a minha consideração lá de quantas vias vai estar passando naquele determinado trajeto que eu estou avaliando ali, tá? Então, beleza. Vamos fazer aqui um exemplo
levantar aqui esse circuito 1.1, para a gente ver como que a gente faria o levantamento de cabos desse projeto, né? Eu vou fazer o do 1.1. Então, aqui, ó, vou aqui digitar o comando LA Enter. Eu vou criar um novo layer e eu vou chamar ele de C1.1. Aqui ele não aceita ponto, né? Eu vou colocar C1-1. Pronto. Aí aqui eu gosto de dar uma cor para cada circuito aqui. Então, eu vou dar essa cor azul aqui para o circuito C1.1. Beleza, se eu der 2 cliques sobre ele, ficar com esse Vzinho aqui do lado, é porque agora é esse layer que está ativo, né? Se eu for fazer qualquer desenho, ele vai estar fazendo dentro desse layer. Então tá, criei o layer, fechei aqui. Aí, por onde é que esse circuito ele vai percorrer, né? A gente está vendo aqui, ó, que ele vai sair desse painel aqui, ó, que é o QD-NH1, e ele vai vir alimentar essas lâmpadas aqui dessa região. 1.1, 1.1. Então, ele está revezando os circuitos na linha aqui do perfilado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai literalmente seguir o trajeto do perfilado. Então, a gente vai aqui, ó, criar uma polyline, né? PL Enter. Eu vou seguir o trajeto desse circuito. Então, eu venho por aqui, né? Aí eu venho aqui, ó, por esse trajeto aqui da eletrocalho. Vou virar aqui e vou observar aqui, ó. 1.1 presente aqui. Aqui 1.3, 1.1, ainda está por aqui. 1.3, 1.1. Por que eu estou observando isso? Para eu ver se eu preciso seguir com essa linha até o final do perfilado ou não. Então, o eletricista ele faria uma derivação a partir desse ponto aqui do cabo e ele seguiria aqui, ó. Da mesma forma, nessa linha aqui a gente vai ter, ó, 1.1 aqui. E 1.1 ele pararia aqui, ó. Viria só até aqui, ó. Ele não seguiria até o final nessa linha. Aqui no final já é outros circuitos. Indo aqui para o próximo, a gente clica aqui, da mesma forma, né? Vamos considerar que o eletricista ele estaria fazendo uma derivação aqui. Então, iria fazendo aqui em cada uma das linhas, né? Aqui, ó, o último ponto é bem aqui. Da mesma forma, seguiria. Aqui ele vai parar bem aqui. E aqui, a última linha, ele vai parar bem aqui. Pronto. Beleza. Agora eu vou dar aqui um select similar. E vou dar um comando length. Pronto. Teria aqui 247 metros lineares de circuito, né? Só que lembrando que esse circuito aqui é um circuito trifásico e também está faltando a gente contar a descida aqui para o painel. Então, nesse caso aqui, ó, em cada linha dessa daqui, quantos cabos vai estar vindo? Porque ele reveza os circuitos, mas ele também reveza as fases. Então, de certa forma, em todas as linhas, eu vou ter a presença das 3 fases. Porque a gente está vendo aqui, mas como é que eu vou contar que vai ter 5 cabos em cada uma, né? 3 fases neutro-terra. Se na luminária vai levar só 2 fases, né? Aqui só está tendo a PR, aqui, por exemplo, nesse circuito 1.3, né? Mas nos outros vai seguir a mesma coisa. Aqui, ó, 1.1 RS. Por que eu vou contar 3 fases, né? Ele não chega aqui na luminária, né? Mas na linha, aqui no caminho do circuito, a gente vai ter a presença das 3 fases caminhando aqui, né? 3 fases mais terra, nesse caso aqui, né?
porque esse circuito ele é bifásico. Então, aqui são duas fases que vai chegar na luminária. Então, nesse caso aqui, eu contaria 5 cabos por todo esse trajeto aqui, né? 3 fases, mais neutro, mais terra, tá? Então, eu ficaria aqui lá na nossa pontinha, né? Só para exemplificar, os cabos de 2,5, né? Então, aqui, como é que eu contaria esse cabo? Arredondar para cima. Colocaria 250, não esquecendo da subida lá do painel, né? Então, seria 250 mais 12, tá? E aí, a gente faria isso para todos os circuitos, tá? Abriria aqui os painéis, cada circuito contado, passo um traço para marcar que eu já passei por ele, tá? E seguiria assim por todos os circuitos. A gente olha assim, acha muito, mas não é tanto não. Veja que aquele circuito ali que a gente acabou de levantar, né? 1,1, eu só levantaria ele. O 2 e o 3 eu consideraria a mesma medida, porque eles têm praticamente o mesmo trajeto, né? Tá ali alimentando a mesma região de luminárias, só tá sendo alternado entre eles. Então, isso daqui eu já não ia contar, já passaria para o próximo. Rapidinho você conta. Vai nessa metodologia aí de se organizar para não precisar ficar se perdendo, nem tendo que estar voltando para corrigir erro. É batata. Bom, gente, então seguindo aqui, está vendo aqui que está sendo solicitado eletrocalha lisa galvanizada a fogo e perfilado liso galvanizado a fogo. Bom, então bem aqui onde tem essas luminárias azuis, que são a prova de explosão, veja que a simbologia utilizada para a infraestrutura dessa região aqui, né, que seria aqui o perfilado, está como se fosse convencional, né? Só que onde a gente vai estar utilizando luminária à prova de explosão, você não pode estar utilizando uma infraestrutura convencional. Você precisa estar utilizando aí uma infraestrutura que acompanhe o mesmo grau de proteção dessa luminária. E para esse caso aqui, deveria ser uma infraestrutura à prova de explosão, né? Então, no caso aqui, seria levantado aqui um questionamento para o cliente, afirmando que para o uso de luminárias à prova de explosão, as infras também deverão ser à prova de explosão. Então, isso daqui já seria um ponto de atenção que deveria ser aí batido com o cliente, né? Verificado aí certinho com o cliente. Outro ponto é que nessas outras áreas aqui, ó, por exemplo, aqui nessa parte da marquise e nessa parte aqui da área da matéria-prima, não tem nada de especial aqui, né? Então, isso aqui poderia muito bem ser uma infraestrutura galvanizada eletrolítica, né? Que seria mais barato do que a galvanizada a fogo, tá? Então, nessas demais regiões aqui, ó, tanto nessa região aqui como nessa região aqui, a gente consideraria infraestrutura galvanizada eletrolítica, tá? E aqui no meio, a prova de explosão. Como nós não fizemos esse levantamento aqui separado, né? A título de comparação, eu vou deixar o mesmo quantitativo aqui, só para a gente ver a diferença de preço se a gente for utilizar essa infraestrutura galvanizada eletrolítica e ela galvanizada a fogo, qual seria a diferença de preço, né? Sendo a mesma infraestrutura, mudando só o tipo de material. Como é que fazer esse AVS aqui, né? Essa análise de viabilidade da solução? Então, estou aqui na minha planilha, viabilidade da solução. Vamos ver aqui, ó. Infraestrutura galvanizada a fogo. Nós vamos comparar, né? Considerando uma infraestrutura galvanizada eletrolítica. Então, vamos aqui colocar os nossos quantitativos para infraestrutura. Aqui seria, no caso, nós vamos estar utilizando perfilado. O nosso primeiro teste aqui é para galvanizado a fogo, né? Então, a gente precisa trocar essa especificação aqui, ó. A gente muda aqui do ladinho, né? No caso aqui da nossa planilha, galvanizado a fogo,
perfurado e com essa chapa 18 aqui, certinho. Qual que é o nosso quantitativo lá da nossa outra planilha? Vamos pegar lá para a gente ver. 1.416 metros. Então, vamos lá no ABS, 1.416. Não vamos contar conexões, porque a gente também não contou lá no nosso levantamento. Deu aqui, ó, deu esse valor aqui, ó, 113.201. Vamos pegar esse mesmo quantitativo, considerando ele sendo galvanizado eletrolítico. 1.416. Olha só a diferença de preço, né? Se a gente for utilizar o perfilado aqui, galvanizado a fogo, a gente vai estar gastando aqui R$ 113.201,60. Se a gente for utilizar a mesma quantidade de perfilado, só que considerando a galvanização eletrolítica, olha aqui a diferença de preço, né? R$ 84.438. É uma diferença de preço expressiva, em torno de 34% mais caro do que se a gente fosse utilizar essa infraestrutura galvanizada eletrolítica. Então, esse é um valor bem expressivo aí para a gente pensar de trocar. Como eu falei, essa análise foi feita considerando o quantitativo total de perfilados, né? Mas para apresentar isso para o cliente, a gente precisaria de retirar aquela parte do meio, mas independente disso, a análise fica feita, né? A análise mostra que nas áreas que não é necessário estar utilizando uma infraestrutura galvanizada a fogo, e a gente vai estar encarecendo aí o nosso projeto sem nenhum ganho, né? Sem nenhuma necessidade, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.